inventaram esse negócio de ligar os faróis do carro por causa de acidentes. Amém? Vamos ligar os faróis do carro, mas vamos consertar as estradas, por favor? Não há nada, não tem problema nenhum em deixar o farol ligado. Agora, conserta as estradas para que o povo brasileiro ele não seja, sabe, taxado lá fora de um povo passivo com o que está acontecendo no país. É um absurdo. Porque eles não têm moral para exigir nada do povo. É por isso que está aí essa bandidagem. E quem é policial que arrisca a vida sabe disso. Está aí essa bandidagem, essa corrupção em todo lugar. Por quê? O conselho nunca vem de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Então, o que é que Deus fez? Deus viu a desordem no mundo, sabe? Estupros, assassinatos. E Deus então, primeiro levantou um homem chamado Noé, que foi avisando as pessoas: olha, eu estou muito triste com o que está acontecendo no mundo, vai vir um dilúvio aí, vai varrer vocês. 100 anos, Noé anunciando e construindo a arca, ninguém quis. 8 pessoas foram salvas e os animais. Depois, Deus então vai dando oportunidade às pessoas. Vem Moisés, vem as leis, 10 mandamentos. Sabe o que é que os religiosos fizeram com os 10 mandamentos? Acharam pouco, criaram mais 611 doutrinas em cima. Disseram: peraí, é isso que a religião faz. Ora, se eu não consigo nem praticar os 10, como é que eu vou criar mais 611 doutrinas em cima dos 10? Tantas leis, não pode, não deve, não pode, não deve, não pode, não deve. E aí o homem ficou todo atrapalhado. E Deus viu que a lei ficou doente por causa da nossa carne, da nossa própria vontade. A lei já não tinha mais força. Ficou tão rígida, sabe? Os homens, porque existe a hipocrisia religiosa, sabe? O sujeito peca e critica quem peca, e condena quem peca. Ele mente, mas quando ele sabe que alguém mentiu, sabe, ele condena. Quantas pessoas foram expulsas de suas casas porque ficaram leprosos? Tiveram que fazer lá um local só para leproso em Israel. E quantas pessoas perderam a vida na reforma religiosa, que nós já sabemos que quando manifestava alguém com demônio, era queimado vivo, quer dizer que era bruxo, queimavam vivo. Essas fogueiras que nós já dançamos muito aí, São Pedro, São João, isso vem, a história vem de pessoas que morreram queimados em fogueira. Pessoas que morreram porque passaram mal com espíritos malignos, ou eram considerados hereges e morriam, matavam. Então nós vimos aí que houve uma desordem terrível no mundo. Jesus veio, Deus veio consertar isso. O que é que Deus fez? João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, qualquer pessoa que acreditar em Jesus, tenha vida, e vida não pereça, mas tenha vida eterna. É a maior bênção que alguém pode receber, é a vida. Essa vida só está em Jesus. Mas você jamais vai alcançar essa vida se você viver na prática do pecado. Pecadores somos pecadores. Mas se eu escolher viver apenas uma mera vida religiosa, de fantasia e de hipocrisia, e não pedir ajuda do Espírito Santo para vencer minha natureza, não tomar decisões contra o pecado dá força à morte, o pecado gerou a morte, o pecado é que dá força ao ar que me anda à morte.
Então, quando o seu corpo parar de funcionar, você vai aguardar o juízo de Deus. Porque Deus tem paciência, mas Ele tem um cálice. É um cálice chamado o cálice da ira de Deus. É mais ou menos assim. O cálice está aqui. E a ira de Deus vai transbordar no cálice. Quando Deus perder a paciência dele. Não é perder a paciência, vai chegar ao limite da paciência de Deus. Estupros, assassinatos, roubalheira, pessoas vendendo o evangelho, vendendo bênção nas igrejas, corrupção, hipocrisia, maldade. Tem pessoas que pregam, mas eu acho que nem acreditam em Deus, porque ele fala com pessoas. Usam a religião para enriquecimento próprio. E nós sabemos que o trabalhador é digno do seu salário. Ora, o médico tem um carro dele, sabe? O delegado, seja quem for, o político. Nós sabemos que os ministros de Deus podem ter sim, mas tem que ser tudo honestamente. Tudo honestamente. Mas o que é que nós vemos? Desvios até de dinheiro de igrejas. Nós vemos aí corrupção de lavagem de dinheiro em instituições de caridade, igrejas. Então, não pense que Deus não está vendo isso. Não pense que Deus não está vendo. Deus sabe quem prega por amor. Deus sabe quem louva por amor e com amor. Deus sabe tudo, gente. Nós não podemos brincar com a vida. Sabe por quê? Porque quando você vai dormir, você coloca lá, o meu relógio eu coloco de segunda a sexta, de 5h50, despertador no celular. Aí depois eu coloco para despertar de 5h55. Depois de 6h05. 6h10. Das 6h10, eu falo, chegou o limite, vou ter que acordar. Vou ter que me levantar. Então, Deus, Ele é tão maravilhoso, gente. E tão justo. Já pensou se o Todo-Poderoso fosse mau? Ele é amor e é justiça. Ele veio em forma de filho, morreu numa cruz. O sangue dele foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado. Quando você aceita Jesus e é batizado nas águas, então você está aceitando que Jesus morreu e ressuscitou. E o que é que vai acontecer? Se Jesus arrebatar a igreja agora, o teu corpo na hora será o quê? Transformado num corpo semelhante ao dos anjos. Mas se o seu corpo for desligado, você coloca o despertador lá, você não sabe se vai acordar. Dormiu, não acordou. Está amarrado e acorrentado, pastor. Pois é. Mas é o mundo dos mortais. Você pode dormir e não acordar. Quantas pessoas morreram esse final de semana, esses dias? Quantas pessoas estão chorando agora? Por isso, a maior dádiva de Deus é a vida. Jesus é vida. Jesus não é regras. Meu Deus! Não, Jesus é vida. Jesus é saúde no teu corpo. Você pode ficar doente, mas não permanecer. O inimigo vem por um caminho, pode te atacar, mas vai levar fogo, vai fugir. Inclusive, tivemos uma vigília aqui sexta-feira, de sexta para sábado. Começamos a orar, com a bênção a vigília, passou rápido, né? Começamos a orar. E aí na hora da oração,
já na segunda fase da vigília, foi muito forte. E a pastora Jo teve uma visão. Ela teve uma visão aqui no meio do salão. E a Bíblia diz que Deus, ele fala por sonhos, enigmas, visões. Veja na Bíblia. Ela viu uma legião de demônios lá fora, de joelhos. Eu falei para ela, o principado caiu. Porque são eles que levam os jovens para as drogas. São eles que querem impedir a tua bênção de chegar. Lembra de Daniel, capítulo 10, Daniel orando e jejuando. Quando Gabriel chegou até ele, o anjo Gabriel disse: Daniel, homem muito amado, o Senhor é contigo. Desde o primeiro dia que você começou a orar, que você começou a se humilhar, desde o primeiro dia, eu fui enviado para te trazer a resposta. Mas o príncipe, o principal, o líder, o príncipe da Pérsia me resistiu. Ou seja, houve um confronto por 21 dias. Deus enviou o arcanjo Miguel para me ajudar. O negócio foi sério, gente. Foi um combate, foi uma batalha, foi uma guerra. Por isso que você jamais vai vencer se você é uma pessoa determinada para as palavras. Sair até com as pernas doloridas e os saltos na mão de madrugada. Na hora de ir para a igreja, deixa eu ver. A força do vento. Eu dei chapinha, não vou não. Deixa eu mandar um zap. Pastor, ore por mim, viu? Faça um jejum bem forte. Jejum. Só está muito torto de jejum. É guerra, gente. Não pense que é fácil, não. Daniel orando e jejuando. 21 dias, os demônios miseráveis resistiram o anjo de Deus. Ele falou, mas eu cheguei. Por que ele chegou? Porque Daniel perseverou. Você começa a orar, parece que o marido piora, o filho piora, parece que lá no setor de trabalho a perseguição aumenta. É só para te enganar, o diabo quer te enganar. Manda fogo neles. Só tem uma linguagem, é fogo. Glória. Quando você resiste, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso que existe tratamento espiritual. O médico diz assim, você vai fazer um tratamento, você vai para São Paulo, vai tomar remédio, tal hora, de 8 em 8 horas, o sujeito vai lá, até põe um despertador, faz sacrifício, faz o tratamento. Quando é na obra de Deus, na igreja, acha que é na hora que ele quer, do jeito que ele quer, não é não. Nós estamos acompanhando, estou muito feliz, tem 7 pessoas para ser batizadas, dia 14 vai ter o batismo, dia 14, hein? Vai ser num domingo à tarde, o batismo em Maria Farinha, na praia. Na praia, vamos sair caravana aqui no dia 14 de agosto. Vai ser o batismo, tem 7 pessoas já. E um deles ligou para mim ontem, eu estava na casa da minha linda e maravilhosa sogra. Vocês estão rindo de quê, gente? Eu estava em São Lourenço, na casa da minha sogrinha, linda, gente. Falei para ela, até coloquei no Face. Se eu tivesse visto a senhora primeiro, minha velha, eu casava com a senhora, uma viúva dessa. Mas, menino, por quê? É mesmo, é? E eu falei, depois, Deus me livre. Olha, mãe, olha o que ele está falando aqui. Eu falei, olha, e é porque a senhora só tem um dente, você sabe? Não é a ver. Aí eu falei, pedi uma pizza, e ela só tem um dente e falou assim, vai dar uma pizza, ai meu bem! Aí ela falou assim, não foi, José, minha boca, tem pizza? Fala direito, cara. Tem pizza?
eu falei para ela, vou trazer, eu vou para a África, vou trazer um africano. Ela vai ver, casar a senhora. É mesmo. Falando africano, sabe o ouro. Bem, vamos lá para lá. Tem que colocar comentário de fez. E hoje até ele é mostrado me chamado de fez. Falei assim, olha, você tem que. O senhor tá pela mostra. Acho que viu a camisa colorida assim. Deus é maravilhoso. Olha, o Espírito Santo está cuidando de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Só tem uma maneira do inimigo ganhar força, quando você vive pecando. Se você quer a blindagem do Espírito Santo, você não pode estar vazando ao adultério, à mentira, à mágoa, ao ódio, à prostituição. Os homens têm que guardar os olhos, é difícil. Olha, é difícil. Mulheres também. Porque a mulher é o seguinte, mulher é diferente, né? Mulher dá uma olhada só, ela já bate o raio final. O homem não. O homem, ele não consegue disfarçar muitas das vezes, ele deve uns beliscando no meio da rua. Tem que guardar os olhos. Tá? Guardar os olhos, né? Até lembrei de um amigo meu, o apelido Sérgio TTT, lembra dele? Sérgio TTT, um amigo nosso, né? Aí começou na igreja e falou, meu Deus, as mulheres andam no na rua, eu estou andando assim agora. Aí ele foi lá em casa, minha irmã, uma boneca. Essa boneca da Barbiguel, né? Barbiguel. Na verdade é Barbiguel. Mas aí chama Barbie, né? O português é Barbie. Então, aí minha irmã, brincando com a boneca, tirou a roupa da boneca, a parte de cima. Aí ele olhou assim e falou, tá amarrado, Daniel? Essa boneca tá amarrada. Eu falei, peraí, rapaz, até a boneca. O negócio tá feio mesmo. A questão é você decidir. Você não viver pecando não quer dizer a ausência de sentimento, a ausência de desejo, a ausência de vontade. Você não virou anjo ainda. Isso não quer dizer a ausência de vontade. Irai-vos, mas não pequeis. Por exemplo, você pode ficar irado. Agora, cuidado. Domina esse sentimento. Lembra de Caim? Caim, você está irado com o que, Caim? O teu desejo será contra ti mesmo. Cumpre a você dominá-lo. Então, vontade de pecar pode vir sobre todos. Jesus foi tentado, mas não pecou. Adão foi tentado e pecou. Adão e Eva. Então é uma decisão que você toma. Ora, tem gente que está com vontade de voar no pescoço. É aquela pessoa que lhe persegue na rua, no trabalho. Irai-vos, mas não pequeis. Tem pessoas que chegam para você só para querer colher coisas de você. Vão querer irritar você, para você falar mal do chefe, para você falar mal da vizinha. Calúnia, mentira. Colegas de trabalho que vão querer levar você para o mau caminho. O casamento está terrível dela, por causa das atitudes dela, mas ela vai orientar você a fazer o mal para que aconteça com você o que está acontecendo com ela e com o marido dela. Se fosse eu, mulher, fazia assim, não fazia nada, mas vai dar o conselho do mal. E vice-versa, o homem que chama você para quando sair do trabalho, porque ele tem uma amiga que tem outra amiga. Então, é uma questão de escolha. Você que vai escolher o estilo de vida que você vai viver. Porque a recompensa do pecado é a morte. Aí você é um vaso. Aliás, você é um espírito que está dentro de um vaso.
O seu corpo é um vaso de barro. Quantos aí são atropelados, acidentados, o vaso se quebra? O apóstolo Paulo disse: se o vaso de barro se quebrar, Deus é fiel para te dar um edifício. Porque a realidade deste mundo é nascer e morrer. É a realidade atual. Por isso que um dia, em Apocalipse 21, a Bíblia diz que a morte vai deixar de existir. A morte não vai mais existir, ela vai morrer. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. O mar será danificado, não vai mais existir. O próprio Deus vai descer à terra com o tabernáculo dele, a igreja de Deus. Apocalipse 21:8: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras, aos adúlteros e a todos os mentirosos, a recompensa deles, o salário deles é um lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte. A primeira morte é a falência do corpo, dos órgãos. Agora, a segunda morte é o espírito sendo banido para sempre, a ausência eterna de Deus, inimizade eterna de Deus. E Deus nos chamou para sermos amigos dele. Quando você não vive na prática do pecado, então o diabo não vai poder possuir teu corpo. A doença, se você adoecer, Jesus tem promessa de cura divina para você. Se porventura, quando chegar o tempo de você partir desse mundo, se não houver o arrebatamento não acontecer antes, você dorme no Senhor, não morre, você dormiu no Senhor. E aí, no último dia, você vai ressuscitar para o encontro de Jesus nos ares. E quem estiver vivo nessa época, sobe, na hora é arrebatado e recebe uma transformação, a última transformação. O corpo é transformado, porque carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus. Amém? Amém. Então, olha o que diz aqui, ó. Vamos lá, capítulo 6, para encerrar. No versículo 8. Ora, Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus não vai morrer outra vez. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre para o pecado, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe o pecado dominar você. De maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões é sofrimento. Paixão é vontade inexplicável, irracional. Nem ofereçais cada um dos seus membros, dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, no versículo 20. Porque quando ereis escravos
do pecado, estaríeis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhiste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Imagina morrer no adultério, no sexo ocasional, no pecado. Imagine morrer na corrupção, pegando dinheiro ilícito, defraudando pessoas. Dormiu, não acordou mais, sofreu um acidente, aconteceu uma coisa, morreu. Que explicações você dará a Deus, principalmente depois de ser alertado, ouvindo a mensagem do Evangelho? Agora, porém, liberados do pecado, livres do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor. A dádiva, o presente de Deus para nós é a vida eterna. A vida eterna. E vitória deste mundo. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém. Eu acredito que vai vir aqui. Uma criança de 3 anos está hospitalizada. Os pais levam para todos os lugares, faz exames, não consta nada. Nada. A criança está numa UTI. E os médicos dizem, por que está acontecendo isso nessa criança? Ela não tem nada. Mas a criança está muito mal. E aí, a família de uma igreja, e o pastor disse, isso é espiritual. E que Deus abençoe os servos de Deus, mas não adianta só dizer. E a família tem que entender, do jeito que levou para fazer o tratamento, que não está dando jeito. Eu falei, traz a criança. Eu vou auxiliar esse pastor em oração. Vou ajudar na oração da criança. Eu não quis ser rude e dizer, traz aqui que Deus vai resolver. O Espírito Santo vai tocar. Já que um outro colega apenas disse que é isso que acontece. Às vezes você vai procurar uma ajuda espiritual em alguns lugares. Vão dizer para você, vai para cruz, vai orar por ele, vai orar. Quando atendem. Em outros casos, o pastor, como falou para um jovem que ligou para mim ontem, ele falou, pastor, ele estava manifestando com o demônio aqui, a livre. Diz, pastor, eu quero me batizar nas águas, quero me regularizar e quero que o senhor faça meu casamento. Eu não vou poder estar amanhã na igreja, porque agora Deus abriu uma porta, eu vou ter que trabalhar comigo. Deus abriu uma grande porta para mim. Tudo estava travado na vida dele. Tudo estava travado. Você tem ideia, ele andava na moto dele, a voz dizia para ele, joga essa moto num poste e se mata, acaba com tudo. Pastor, eu fui criado numa igreja. Eu fui falar com o meu pastor, ele disse, olha, isso é assim mesmo. Inclusive, eu não posso fazer nada, eu não sou batizado com o Espírito Santo. O pastor falou. Aí ele falou, mas o senhor não é não, pastor? Eu sou não, o Espírito Santo não é para todos, não é assim não. Eu fiz um curso, sou pastor, mas sou batizado com o Espírito Santo. Eu não posso lidar com esse negócio não. Ou seja, se eu for expulsar o demônio que está aí me atormentando, pode passar para mim.